Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Bom, quando a gente fala de novelas que são constantemente reprisadas na TV, que repercutiram bastante, que são lembradas até hoje pelo grande público, a gente imagina que essas novelas fizeram um enorme sucesso de audiência, alcançaram recordes e recordes de audiência na sua exibição original. Mas eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas novelas que muita gente acha que fez sucesso de audiência na sua exibição original, mas na verdade não fez. No ar, mais um campeão de audiência. Pois é, gente, muitas novelas que repercutiram bastante na época da exibição original e repercutem até hoje não tiveram números satisfatórios de audiência na época. Algumas até inclusive deram dor de cabeça para as emissoras por causa dos baixos números de audiência. Vamos começar falando do caso, acho que mais desconhecido, que todo mundo acha que, meu Deus, foi um estouro de audiência, e tem até uma teoria aí rolando na internet, por que a Globo nunca reprisa essa novela se foi um enorme sucesso de repercussão e audiência, que é O Beijo do Vampiro. Sim, gente, a novela teen, que fez um enorme sucesso de repercussão lá em 2002, chegou a ganhar o troféu imprensa de melhor novela em 2003, ou seja, sucesso de repercussão absoluto entre os jovens e até na crítica também. Entretanto, a sua audiência foi baixíssima. Na época, O Beijo do Vampiro foi exibida entre 2002 e 2003, no horário das 7 da Rede Globo, e a sua meta naquela época era de 35 pontos. E O Beijo do Vampiro marcou míseros 28 pontos de média geral, derrubando os índices que foram alcançados por Desejo de Mulher, a sua antecessora no horário. A resposta para a famosa pergunta por que a Globo não reprisa O Beijo do Vampiro é mais que óbvio. Porque O Beijo do Vampiro não deu uma boa audiência na época. Ah, Rafa, mas fez sucesso com os jovens. Exatamente, ela fez sucesso com os jovens, mas não atingiu o principal público que a Globo espera com suas novelas, que são as donas de casa, as tias do sofá, como diz um grande amigo meu, enfim. Não atingiu, ela repercutiu, ela ganhou o prêmio e tudo mais, mas não deu bons números de audiência. Eu acho que deve ser o motivo mais plausível para a Globo não reprisar. Resta esperar para ver se um dia o Canal Viva vai reprisar O Beijo do Vampiro, que eu acho que na Globo não pinta mais por causa desse motivo. A audiência foi baixa. Todo mundo acha que não, mas foi. Isso remete um pouco à novela que originou O Beijo do Vampiro, que foi Vamp, um grande sucesso também de repercussão lá em 1991, é considerada uma das novelas mais clássicas da Rede Globo, fez um enorme sucesso com os jovens e também com o público adulto. Entretanto, muita gente acha que Vamp é uma das maiores audiências do horário das 7 dos anos 90, mas não, ela configura aí entre as mais baixas do horário das 7. Vamp não foi um tremendo fracasso nem nada, não marcou índices baixíssimos para a época, mas não foi tudo aquilo que muita gente acha que foi. Muita gente acha que Vamp aí marcava diariamente 50 pontos, marcava na casa dos 60 pontos, mas não. Vamp obteve média geral de 38 pontos, apenas 2 pontos abaixo da meta estipulada na época, que era de 40 pontos, mas marcou aí 38 pontos, e o índice que muita gente acha que Vamp alcançava diariamente, que era 50 pontos, Vamp só alcançou no último capítulo. Apenas no último capítulo Vamp chegou na casa dos 50 pontos. Então assim, esses são exemplos claros de que a audiência não é sinônimo de sucesso, não é sinônimo de repercussão. Assim como a novela que eu vou trazer aqui agora, que quando eu falar o nome, muita gente vai achar que é um absurdo, mas realmente Por Amor, um dos maiores clássicos da Rede Globo, um dos maiores sucessos de Manuel Carlos, também entra nessa lista de que não alcançou grandes números de audiência. Arrebento você se você me disser isso outra vez, hein? Eu costumo dizer que Por Amor, além do fato dela ser uma novela excelente, a Globo acreditou realmente que ela é uma novela excelente e reprisou Não Vale a Pena Ver de Novo por 2 vezes, reprisou no Canal Viva por 2 vezes, e que na época a audiência não acompanhava a repercussão. A repercussão de Por Amor, principalmente na reta final, pelo que eu ouço falar, era lá em cima. Entretanto, a audiência
era lá embaixo, comparado às suas antecessoras, que foi o Rei do Gado e a Indomada, grandes sucessos aí do horário das 9 da Rede Globo. Entretanto, essas duas marcavam aí facilmente na casa dos 50 pontos. Aí veio Por Amor, em consequência tinha o Ratinho, acho que na época o Ratinho não estava no SBT, acho que estava na Record ainda, e com aquela baixaria do Ratinho de sempre, né, exame de DNA, barraca e tudo mais, que arrancava bons pontos da Rede Globo com Por Amor. E Por Amor marcava na casa dos 30 pontos, chegou a marcar aí 37, 38 pontos por uma semana mais ou menos. Então assim, para uma emissora que há meses atrás estava marcando na casa dos 50 pontos, marcar na casa dos 30 pontos, a Globo se viu em cabelo em pé. Por mais que Por Amor fosse elogiada pela crítica constantemente, tinha uma boa repercussão, muita gente comentava sobre Por Amor, os índices não correspondiam a essa repercussão. Na época, a meta do horário era 45 pontos e Por Amor acumulou uma média geral de 42,5 pontos. Por mais que a reta final de Por Amor tenha super bombado, alcançando índices acima de 50 pontos, os últimos capítulos marcaram picos de 60 pontos, na maior parte da novela Por Amor marcava aí média semanal de 40, 41, 42 pontos, chegou capítulos a marcar abaixo dos 40 pontos, marcou 37, 39 pontos. Como eu disse anteriormente, esse flop, entre aspas, de Por Amor, era consequência do sucesso que o Ratinho estava fazendo na Record na época, roubando bons números de audiência da Rede Globo. Tanto que, uma curiosidade, a Rede Globo aí emendou alguns capítulos de Por Amor em um. O capítulo, por exemplo, que o Orestes descobre sobre a troca dos bebês da Helene e da Eduarda, são 2 capítulos em um. O capítulo original tem duração aí de 1h30, quase 2 horas, entendeu? Então assim, era uma estratégia que a Globo usava, né? Vai ter um acontecimento bombástico, então em vez de deixar para a semana que vem, emenda já nesse capítulo, sabe? E para segurar a audiência. Então, Por Amor, um dos maiores sucessos da Rede Globo, acho que a novela mais famosa do Manuel Carlos, entra nessa lista super curiosa de novelas que repercutiram bem, são bem lembradas pelo público e que, na sua exibição original, não alcançou índices tão expressivos assim. Felizmente, a Globo sempre acreditou no potencial na repercussão de Por Amor e tornou dela a sua novela mais reprisada na TV brasileira, entanto que a sua última reprise do Vale a Pena Ver de Novo, em 2019, se tornou uma das novelas mais assistidas do Vale a Pena Ver de Novo da história. Saindo um pouquinho da Globo, vamos pro SBT e falar de um caso parecido com Por Amor. Uma novela que era constantemente reprisada no SBT, que todas as suas reprises teve ótimos índices de audiência, entretanto a exibição original não foi tão sucesso assim. Eu tô falando de Canavial de Paixões, sim, um dos maiores clássicos do SBT, uma das novelas mais queridas do SBT, mas que quando foi exibida lá em 2003 não teve ótimos números de audiência como todo mundo acha que teve. SBT já estava vindo de uma safra boa de novelas e de números bons de audiência também. Pícara Sonhadora, Marisol, Amor e Ódio, foram novelas que alcançaram bons números de audiência, chegaram a bater acima da casa dos 20 pontos de audiência. Naquela época a meta do SBT era de 15 pontos. Aí veio Jamais Te Esquecerei e parece que todo mundo esqueceu. Por mais que a novela tenha sido reprisada, a reprise foi um fracasso, a exibição original não teve lá bons números de audiência, a sua substituta foi Canavial de Paixões. Eu lembro na época que repercutiu bem Canavial de Paixões, ainda mais que tinha a música da Ruge na trilha sonora, Um Anjo Veio Me Falar, que daí meio que deu um up no sucesso da novela. Entretanto, os números não correspondiam à repercussão de Canavial de Paixões. Canavial de Paixões marcou uma média geral de 11,88 pontos, arredondando 12 pontos, e a meta na época era de 15 pontos. Com exceção de Jamais Te Esquecerei, todas as novelas anteriores tinham marcado na meta ou acima da meta, e Canavial de Paixões não. Então, ao contrário do que muita gente acha, que assim como Pícara Sonhadora, Marisol, Pequena Travessa, Canavial de Paixões teve bons números de audiência, mas não, ela teve um número aí quase que beirando o flop. Teve alguns dias que Canavial de Paixões chegou a marcar
índice na casa do 1 dígito, né, que eles falam, índice de 7, 8, 9 pontos. Mas assim como Por Amor, o SBT acreditou no potencial e na repercussão de Canavial de Paixões e tá aí uma das novelas mais lembradas da emissora. Agora vamos voltar para Globo e ir direto pro ano de 2013, onde eu vou falar aqui de duas novelas que são também esse caso de que repercutiram bem, são bastante lembradas até hoje, mas não teve bons números de audiência. Vamos ir pela grade horária, né? No horário das 6, das 7, das 8 e pro horário das 7, quando a Globo em 2013 estava exibindo Sangue Bom. A Globo vinha aí de uma fase meio tensa, né, do flop entre 2012 e 2013, era uma grade bastante flopada, né? Depois de Cheias de Charme, que foi um dos maiores sucessos, a Globo apostou no remake de Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, que derrubou a audiência lá embaixo. Aí a sua sucessora foi Sangue Bom, que tinha uma vibe mais jovem, né, uma vibe mais descolada, mais descontraída, com um elenco bom, um elenco de peso, e que é uma novela que repercutiu bem, uma novela que é lembrada até hoje, inclusive era uma das novelas que estavam sendo bastante pedidas para substituir Totalmente Demais agora, nessas reprises de quarentena. Entretanto, Sangue Bom marcava índices baixíssimos para a época. A meta era de 30 pontos e Sangue Bom marcou uma média geral de 25 pontos. Ela não engrenava e também não surpreendia. Muita gente na época dizia que Sangue Bom morreu virgem dos 30 pontos, porque de fato Sangue Bom não conseguiu chegar nem na casa dos 30 pontos. O seu maior recorde é de 28 pontos em uns 2, 3 capítulos esporádicos e também no último capítulo. Inclusive, uma curiosidade, Sangue Bom chegou a perder em alguns dias para a novela das 6, Flor do Caribe, que vai voltar agora no horário das 6 em reprise. Mas é uma novela bastante lembrada, bastante querida pelo público, tem bastante fãs. Mesmo assim, a audiência não correspondeu a esses fãs e marcou aí apenas 25 pontos. Ainda em 2013, vamos para o horário das 9 da Rede Globo, quando estava sendo exibida Amor à Vida, uma das novelas do horário mais lembradas da década passada, década de 2010. Entretanto, ao contrário do que muita gente acha, Amor à Vida não foi lá um sucesso enorme de audiência, e sim foi quase que um flop. Se muita gente fala que Salve Jorge foi um flop da Glória Pérez, porque marcou apenas 34 pontos de média geral, quando a meta na época era 40 pontos, Amor à Vida foi um flop tanto quanto Salve Jorge, porque marcou apenas 35,5 pontos de média geral, quando a meta ainda era 40 pontos. Então, por mais que Amor à Vida seja bastante querida por grande parte do público, seja bastante lembrada pela sua história e principalmente pelo Félix, o personagem do Matheus Solano, os índices de audiência não eram lá aquelas coisas. Amor à Vida conseguia alcançar, sim, índices acima dos 40 pontos, principalmente no capítulo da revelação, quando a Paloma, a personagem da Paola Oliveira, descobre que foi o Félix que jogou o bebê dela na caçamba de lixo, alcançou 43 pontos. Mas Amor à Vida só bombava na audiência nesses capítulos assim, nesses capítulos cruciais para a história da novela. Aí daí, quando voltava aos capítulos normais, digamos assim, a audiência voltava para os 35, 36, 38 pontos. Querendo ou não, desde o início da novela, eram números maiores do que Salve Jorge marcava. Salve Jorge marcava aí na casa dos 30, 31, 32 pontos, só na reta final que alcançou aí 38, 39. Já Amor à Vida não. Amor à Vida desde o começo ali, nos 35, 36, 37, 38. Aí chegava um momento impactante da novela, pá, subia, marcava 39, 40 pontos. Aí depois caía de novo. Aí chegou o capítulo da revelação de que o Félix jogou a Paulinha na caçamba, pá, 43 pontos, aí caindo. Então assim, ficava nessa montanha russa. E foi nessa montanha russa de sobe, desce, que Amor à Vida fechou com 5 pontos abaixo da meta. Arredondando para os fãs não chiarem, fechou com 36 pontos, 4 pontos abaixo da meta estipulada.
Sem falar, uma coisa que eu nunca vou esquecer de Amor à Vida foi do último capítulo, quando a prévia da audiência marcou 44 pontos com picos de 48. Mas aí no fim de semana, né, passou sábado, domingo, o Valcir Carrasco foi lá, pagou o boleto do Ibope, o Ibope o que fez? Foi lá e arredondou de 44 pontos, o consolidado foi de 48 pontos com picos acima de 50 pontos, coisa que não aconteceu. Então quem viveu sabe que a audiência do último capítulo de Amor à Vida foi sim roubada, entre aspas, mas fazer o que, né, gente? Passou, consolidou, pagaram o boleto lá pro Ibope, enfim. A novela é lembrada até hoje, né? É pedida para reprise até hoje, assim como todas as novelas que eu citei aqui nessa lista, né? Que passam aí por grandes clássicos como Vamp, Por Amor, Canavial de Paixões, e novelas que são exaustivamente pedidas para reprise, como O Beijo do Vampiro e também Amor à Vida e Sangue Bom. E se vocês conhecem outros casos além das novelas que eu citei aqui nesse vídeo, que todo mundo acha que foram um estouro de audiência, mas na verdade meio que floparam nos números de audiência na sua exibição original, comentem aqui embaixo, deem o like nesse vídeo se você gostou, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, pô, ajuda a gente a chegar nos 40 mil inscritos, assistam os outros vídeos do Rede Rafas para ajudar a gente, compartilha com todo mundo, fale bem do canal, e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!